vemos a palavra, porque ela por si só ela tem um poder penetrante, que mexe nos sentimentos, que mexe com o ser humano. E Deus, ele se utiliza das pessoas que falam a palavra, para que pela boca deles saia a palavra que venha mexer dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela é a única coisa neste mundo que detecta, que encontra a divisão da alma e do espírito. Nessa palavra que nós lemos essa tarde, nós vemos aqui uma expressão muito importante da palavra de Deus. Um dos textos narrados acerca de Jesus. Né? O escritor João narrava narrou essa passagem que ela se encontra somente no livro de João. Que passagem foi essa? A Bíblia diz, no versículo 1 que nós lemos, que Jesus tinha costume de estar no templo. Ele estava no templo adorando a Deus, do fim do monte. A Bíblia diz que duas coisas Jesus sempre estava fazendo. Sempre a gente encontrava Jesus fazendo. Uma coisa era orando, outra coisa era ensinando. Veja que coisa importante para nós nessa tarde. Uma coisa está com Jesus, porque Jesus sempre estava conversando com Deus, nos dando exemplo. E sempre estava nos ensinando, porque ele conversava com Deus. E ele, como Deus, ele tinha palavras para alimentar as pessoas. Jesus tinha coisas para dizer para as pessoas. E essas palavras eram palavras que confortavam a alma, que mexiam com o coração. E aí a Bíblia diz que Jesus acabara de descer do monte. Jesus vinha da oração. E Jesus não foi para outro lugar, senão ao templo. Fazer o quê? Ensinar. Jesus foi só que começou a ir muitas pessoas com ele. Muitas pessoas vinham com ele e outras pessoas começaram a encostar onde Jesus estava. Jesus estava a ensinar. Se alguém quiser aprender, tem que aprender com quem? Com Jesus. Sobre as coisas espirituais, as coisas que nós não conhecemos, as coisas de Deus, nós temos que ver pela palavra. Porque a Bíblia diz que ele é o verbo de Deus, é a palavra. Só temos como aprender alguma coisa se nós nos dedicarmos a ouvir Jesus falar. Amém? As pessoas ouviam, porque Jesus tem palavra boa para nós. E aí, o que foi que aconteceu nessa história? Nós vamos ver que aconteceu uma coisa interessante. Nesse meio, existiam pessoas que eram contra Jesus. Sabia que existe tanta gente que diz ser de Deus, mas que não gosta de Jesus? Esses personagens diziam para todo mundo que eram de Deus, mas não gostavam de Jesus. Essas pessoas nós vamos encontrar que eram os escribas e os fariseus. Eles diziam ser de Deus, mas não gostavam de Jesus. Como é que nós vivemos nesse mundo e nós encontramos tantas pessoas que dizem, eu também sou de Deus, mas a prova de quem é de Deus é quando ele faz o que Jesus manda. Quantas pessoas eu poderia dizer, você conhece Deus? Você conhece Jesus? E a pessoa vai dizer para você, conheço Jesus. Você ama Jesus? A pessoa vai dizer, eu amo Jesus. Quem é que não ama? Como se Jesus fosse amado por todo mundo. Aí diz normalmente, quem é que não ama? E você vai para a terceira expressão. Você segue a Jesus? E a pessoa fica naquela, não, eu não sigo Jesus. Mas eu amo Jesus. Mas eu conheço Jesus. Mas não tem como amar, não tem como conhecer a Jesus e não amar. Amém? Tem como conhecer Jesus e não amá-lo? Não. Não tem como conhecer Jesus e não amá-lo. Mas tem como amar uma pessoa e não segui-lo? Tem. Não existe essa brecha. Como é que você ama uma pessoa e você não segue aquela pessoa que ama? Nós estamos aí numa época de política e cada pessoa que ama seu candidato corre atrás do seu candidato. Sim ou não? Sim. Corre atrás do candidato. As pessoas que amam e as pessoas que não conhecem Jesus, elas devem se aproximar de Jesus. Devem se aproximar de Deus. E Jesus, ele tem a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. E muitas pessoas acham que se aproximar de Jesus é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito ruim. É uma coisa
muitas pessoas não sabem que o autor da vida é quem dá a solução para as pessoas. E Jesus, aquela mulher, ela é uma mulher acabada. Para a sociedade, era uma mulher acabada. Primeiro, porque, sendo ela uma mulher, ela não tinha palavra para dizer nada. As mulheres, nas reuniões dos homens, as mulheres não poderiam abrir sequer a boca. Certo? Então a mulher não podia falar nada naquela regra, naquela época, nessa situação. A mulher não podia sequer abrir a boca nem dizer nada. Eu não fiz nada, eu fiz não. Ela não tinha direito de falar nada. Isso era a primeira regra. A regra mais fácil. Porque qualquer mulher estaria naquela situação perto de Jesus. Não poderia falar com Jesus, que era mestre, e nem poderia falar diante dos escribas e fariseus, as pessoas que estavam trazendo ela. Ela não podia falar. Segunda coisa importante que nós vamos aprender com a história dessa mulher é que essa mulher, ela tinha sido pega em flagrante adultério. Isso quer dizer que ela tinha traído o marido. Então, nessa situação, ela estava ali como uma pessoa que estava desesperada e sabendo que ia morrer. Porque a regra naquela época era pegava uma mulher daquela, na hora que pegasse uma mulher daquela forma, era levar ela para fora de Jerusalém, para fora dos muros e apedrejá-la para todo mundo ver. Mas não podia fazer isso dentro de Jerusalém. Não podia fazer isso dentro da cidade. Tinha que tirá-la para fora da cidade. Só que agora aconteceu uma coisa. Eles estavam de caminho a botá-la fora da cidade. Lá nos desprezos, onde apedrejavam as pessoas. Onde era o lugar do sacrifício, o lugar de matar as pessoas. Ela estava sendo levada por as pessoas para o lugar da morte. Ela não levaram ela ali nos pés de Jesus para matar ela ali. Não. Não era ali. Eles iam levá-la para fora. E o que eu acho interessante é que até os dias de hoje, quantas e quantas pessoas vai pegando as outras para levar para o lugar para matar. Levando para a morte. Aquela mulher não tinha mais esperança, porque ela tinha transgredido uma grande lei, uma lei de Israel, e ela estava para morrer. Aquela mulher ia se acabar. Ela estava passando, levaram até Jesus, só que eles já estavam tirando para fora da cidade para matar. E quantas vidas nós não conhecemos nos dias de hoje? Que as pessoas, pela caminhada que ela vai, é como se tivesse um monte de demônio já pegando aquela pessoa, espírito maligno, já levando aquela pessoa para a morte. Onde você diz, olha para uma pessoa e diz, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa já está morrendo, essa pessoa vai se acabar, vê a situação dela, ela nem Deus dá jeito para ela. Quantas e quantas pessoas nós não vivemos desse jeito? Não é assim? Quem sabe a tua vida já estava saindo da cidade, estava de caminho ao lixo, de caminho para matar. Alguém dizer para você não tem mais jeito, para você não sai dessas drogas, você não escapa mais dessa situação sua, você não pode ser mais curado, você não tem mais perdão para os seus pecados, a sua vida é uma miséria, o que você já fez, você já vai para o inferno, ninguém mais gosta de você, você não tem mais jeito na sua vida, mas tantas e quantas pessoas escutam essas palavras, mas se encontraram com Jesus, e Jesus mudou a vida deles, Jesus mudou a vida delas, e elas hoje estão aqui adorando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dizendo que Jesus é o grande, dizendo que Jesus liberta. Esses são os crentes. Se encontraram com Jesus, iam para o lixo, iam ser jogados e apedrejados, o destino era a morte, mas se encontraram com Jesus e receberam a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. O destino era morrer, a perdição, mas Jesus veio antes e trouxe a salvação. Irmão, quando iam levar aquela mulher estava com um destino terrível. Eu imagino o desespero daquela mulher, porque a sociedade já dizia, tem que morrer. Não tem jeito, para a sociedade não tinha mais jeito. A sociedade já tinha condenado. Eu digo a você que está ouvindo essa tarde, se a sociedade diz que você não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem um que dá jeito na sua vida. Jesus. Jesus dá jeito. Outra coisa que condenava aquela mulher, a segunda coisa que condenava aquela mulher era a Bíblia, era a lei. A lei. E quantas pessoas, pela lei, está errado. Mas pela lei,
condenado. Porque